Olá, queridos e queridas. Há poucos minutos eu fiz um vídeo relacionado, então, ao a doença que eu tinha, né? O câncer de mama, colocando para vocês sobre o meu estado hoje, como eu estou, que eu já estou bem. Então, agora eu gostaria de falar um pouquinho, porque eu sei que muitas pessoas na situação em que eu estive e em que eu estou também, né, procuram, né, eu mesma fiz isso muitas vezes, procuram assistir vídeos e ler sobre o assunto, né. Então, eu vou comentar um pouquinho com vocês. Eu me chamo Júlia, né, tenho 30 anos, para quem não viu nenhum vídeo meu ainda. Tenho 30 anos de idade, uma filha de 4 anos, e descobri o câncer de mama durante a amamentação da minha filha. Eu tinha 28 anos na época. Então, há um ano e pouco eu já estou fazendo o tratamento e agora, graças a Deus, eu me recuperei, né? No caso, o câncer não está mais ativo, né? Ainda tem alguns nódulozinhos, mas que não estão ativos, as células não estão ativas. E eu queria conversar um pouquinho com quem assistir esse vídeo sobre toda essa situação, porque o câncer, ele mexe muito mais do que com o organismo da gente, né? Então a gente tem que manter o otimismo, tem que manter a alegria, apesar de toda a dor, de tudo aquilo que a gente passa, porque o tratamento para o câncer é muito eficaz, mas também traz muitas coisas desagradáveis para nós, né? Traz para algumas pessoas nem tanto, para outras pessoas mais. Então, assim, durante a quimioterapia, muitas vezes a gente passa mal, né? Na radioterapia cerebral, eu tive várias questões que me deixaram mal. Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre essas questões de espírito, de alma, né? Que muitas vezes a gente se entristece, fica pensando coisas, o que será que vai acontecer, né? Isso tudo gera uma ansiedade, gera um desconforto dentro da gente, porque a gente não sabe como vai ser o nosso amanhã. Acho que num primeiro momento, quando você tem o diagnóstico de um câncer, isso já te dá um impacto muito grande. Você, no momento assim, se desespera, né? Graças a Deus, hoje o câncer tem várias formas de tratamento e a gente tem condições de recuperar muitas pessoas, né? Antigamente era muito mais letal, né? E eu lembro que, apesar do choque, num primeiro momento foi tranquilo para mim. E eu consegui passar por coisas como ter caído o cabelo, eu passava mal durante a quimioterapia, tinha dias muito difíceis logo depois da quimioterapia, mas eu estava tranquila, eu conseguia fazer minhas coisas, eu me sentia capaz de fazer a minha comida, de limpar a minha casa e inclusive de trabalhar, apesar de ser à distância. Então, isso não me incomodava tanto. Eu conseguia passar por cima dos sentimentos ruins e eu me sentia bem, me sentia otimista. Depois que eu fiz a cirurgia da mastectomia, que os meus movimentos já não eram mais os mesmos, que eu já não conseguia mais fazer as coisas sozinhas, que muitas vezes eu precisei de ajuda para dar banho na minha filha, para lavar uma louça, para praticamente muitas coisas eu não consegui fazer, né? Eu estava dependente de outras pessoas. E isso já começou a mexer comigo. Então, quando eu descobri a metástase cerebral, eu fiquei muito mal. Eu tive muitas reações que eu nem sei, eu nem sabia
que eu faria isso, né? Que eu me sentiria dessa forma. Eu nem sabia que isso era possível, porque eu achava que eu estava dominando tudo. Então, no momento em que eu tive, né, o câncer, que ele foi pro cérebro, que eu descobri, eu fiquei muito triste. Eu fiquei, não sei explicar, talvez magoada, talvez decepcionada com a vida, com tudo, mas o que eu fiz não foi chorar nem nada disso. Eu me tranquei. Eu passei a não conversar mais com as pessoas, a ficar quietinha, ficar no meu cantinho, me isolar dos outros, cada vez se isolando mais e guardando tudo dentro de mim, sem falar nada pra ninguém, nem mesmo com Deus. Eu não conversava com ele, eu não conversava com meu marido, eu não conversava com meu pai, com ninguém. Eu não queria enfrentar o problema. Eu queria fingir que nada estava acontecendo e eu não queria sentir a dor, enfrentar, colocar para fora o meu choro e ser sincera e trazer tudo o que estava acontecendo para as pessoas que me rodeavam e poder ser ajudada, poder ser acolhida, poder ser amada por essas pessoas. Eu achava que eu não era digna disso. Eu achava que eu não era digna porque a minha aparência tinha mudado, eu estava novamente sem cabelo, eu ganhei muito peso por causa do corticoide, então eu comecei a colocar tudo em função disso e achar que eu não podia ser amada, que eu não podia ser querida, né? Porque eu estava estranha, eu estava diferente, eu não tinha mais um sorriso, quando eu sorrio eu fico deformadinha. Então isso me magoou muito, endureci meu coração, até o dia que Deus falou comigo que o que ele precisava de mim era uma conversa. O que ele precisava é que eu me abrisse, que eu colocasse tudo para ele, tudo que eu estava sentindo com sinceridade. Nem que eu xingasse ele, mas que eu fosse sincera e que eu me derramasse de modo a conversar, de modo a falar tudo o que eu estava sentindo para que eu pudesse ser curada dentro de mim. Que o meu interior fosse curado para que assim ele pudesse fazer um milagre na minha vida. Para que o meu interior antes passasse por uma transformação de cura, de perdão, né? De me perdoar, de me amar e de permitir que os outros fizessem assim também. E principalmente de entender o amor de Deus por mim. Porque eu pensava que diante das minhas atitudes, diante de eu ter dedicado a minha vida mais para trabalhar, para cuidar da casa, para cuidar da família e ter me afastado de Deus e ter feito também coisas erradas, eu me sentia, como eu posso dizer para vocês, eu sentia que não tinha jeito para mim, no sentido de que eu tinha vergonha de chegar até a presença de Deus. Eu tinha vergonha de me colocar diante dele, porque eu me criei dentro da igreja, né? Desde bebezinha. Então, eu aprendi a amar a Deus desde muito cedo. E quando a gente cresce, tem a família da gente, tem as coisas da gente, às vezes a gente vai deixando de lado. E eu tinha deixado o Senhor de lado e eu estava envergonhada. Eu não compreendia a dimensão do amor de Deus por mim e a vontade que Ele tinha de me resgatar. Do contrário, eu pensava que eu não merecia, e realmente, quem merece, não é mesmo? Mas eu entendi que o amor de Deus não está condicionado aos nossos méritos, às nossas obras, e que Ele nos ama apesar de tudo, e que isso não muda. Então, para você que está assistindo esse vídeo, que procurou,
que está passando pela situação que eu estou passando, eu posso dizer para você que existe um consolo, que existe um conforto, e que no momento em que você coloca a sua vida nas mãos de Deus e para de se preocupar com a doença, para de se preocupar com o amanhã e vive o presente, que já diz o nome, de modo a aproveitar não só a sua família, os seus amigos, mas também a ter essa comunhão com Deus, a se preocupar em servi-lo, em estar perto dele, em conversar com ele, em adorar a ele. Todas as outras coisas virão como consequência, porque ele disse, porque é a promessa dele. E aquilo que Deus fala, ele não volta atrás. Ok? Então acalme seu coração e que Deus abençoe, que tudo corra bem e que você viva plenamente com felicidade, com saúde, que tudo fique bem. Um grande abraço.